Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são eleições, balanço crítico. As eleições deste ano ainda não foram concluídas. Estamos agora realizando o segundo turno no dia 30 de outubro deste mês. Embora a gente não tenha ainda os resultados finais, já é possível fazer um balanço crítico dos resultados dessas eleições, né? E os resultados dessas eleições serão a base de sustentação da governabilidade do governo Temer e também serão o ponto de partida das eleições de 2018. E o nosso convidado é o professor João Batista Mares Guias, que é sociólogo, ex-secretário de Estado de Educação de Minas Gerais. Bem-vindo, Mares Guias, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Que balanço se pode fazer das eleições de 2016, professor? Bem, essas eleições, pelo menos a mim, comunicaram, eu não diria um desencanto, mas uma angústia. Sim. Se o Fla-Flu, PT versus PSDB, não é propriamente desejável, que poderíamos ter um espectro um pouco mais amplo de disputas programáticas e ideológicas, entretanto, sem ele, nós corremos um risco de declinarmos à mediocridade, a uma situação, por assim dizer, de PMDBização do quadro partidário, do quadro competitivo eleitoral. O resultado que o PT deixa nestas eleições é muito preocupante. Tão preocupante que, sem uma polarização PT-PSDB, penso que o primeiro impacto negativo disso será sobre o próprio PSDB. Uma tendência não a um centrismo político ideológico. Fica sem opositor? Mas uma tendência, por assim dizer, a uma direita liberal conservadora, algo sem rumo. Ainda mais quando nós observamos no próprio PSDB uma saída de cena e de protagonismo do Fernando Henrique Cardoso, que é o grande formulador teórico, o grande orientador político, e os três protagonistas que têm expressão nacional estão exibindo nesse momento uma fragmentação, algo personalista do próprio PSDB. O governador de São Paulo, o Alckmin, que é um provável candidato a presidente, saiu fortalecido nessas eleições, o Aécio Neves, que tem o controle da máquina interna, mas não tem o protagonismo e não tem, por assim dizer, a legitimidade de uma liderança política, até porque tem alguns problemas que ele precisa responder e ainda não o fez. E o José Serra, que exibiu um comportamento lamentável de aproximar-se do PMDB e até insinuar uma possibilidade de um ingresso visando uma candidatura. Ou seja, não há uma exemplaridade partidária vinda do PSDB. Ainda que tenha alcançado bom resultado, mas esse é um cenário muito delicado. Teríamos chegado a uma anomia partidária, professor? Eu não sei se é uma anomia, porque nós temos, por outro lado, de alguma maneira, a sociedade civil, também ela fragmentada, mas pulsando. Nós temos o PSOL, que não tem estatura para absorver o desencantamento generalizado dessa diáspora de desencantados que começa a sair do PT. Isso vai se intensificar agora até o final do ano e começo do próximo ano, até porque o ideário do PSOL não fica muito claro, a ideia de radicalizar a democracia, a ideia do republicanismo, inclusive ético, rumo ao socialismo, não deixa claro que socialismo se coabita com a economia de mercado, não deixa claro, ou se é um elogio ao velho capitalismo de Estado que a esquerda ou algumas das esquerdas veem nisso virtude e até progressismo, eu não consigo enxergar onde. Eu vejo aí mais ou menos é o ovo da serpente de algum tipo de autoritarismo e de patrimonialismo. Então há uma dispersão. O PDT não é propriamente um partido, a Rede não se explica, a Rede fez 5 prefeituras, o próprio PSOL teve uma visibilidade, mas fez 2 prefeituras, enquanto que o velho PMDB cresceu um pouco, com suas 1.050 prefeituras. O PSDB é o segundo partido em prefeituras e o primeiro em votos, reunindo todo o eleitorado que elegeu prefeitos do PSDB, é o primeiro em votos, enquanto que o PT regrediu à 9ª posição, era o terceiro em prefeituras, regrediu à 10ª posição,
Para se ter uma ideia, o PT na 10ª posição, a ideia da fragmentação do quadro partidário. Além disso, nós temos um número extremamente expressivo de abstenções, votos nulos e brancos. Eles também são indicadores dessa dispersão, ou não? Não tenha dúvida. Aí eu penso que é uma resposta, por assim dizer, negativada, não é propriamente uma anomia. O voto nulo talvez possa ter uma mínima conotação, não diria de protesto político ideológico, mas é de desencanto em virtude da grave crise. Eu vejo aí uma grande concentração de desencanto no voto nulo e no voto branco, curiosamente, das bases sociais do lulismo, que ascenderam socialmente com a redução da desigualdade, com o aumento da distribuição de renda, com o aumento das expectativas, das aspirações e melhoria do padrão de vida, esse estado do bem-estar social que o lulismo conseguiu, na linha do que diz o André Singer, implantar, mas esse mesmo, ou essas mesmas bases sociais do lulismo têm entrado numa antitrajetória de desencanto, de frustração de expectativas em função da gravíssima crise econômica engendrada pelo próprio PT a partir do voluntarismo ideológico da ex-presidente Dilma, cujos resultados estão aí, com essa gravíssima crise com 12 milhões de desempregados. O PT em crise ou o lulismo em crise também? Ambos, porque o PT confundiu-se por uma decisão voluntária com o governo na crise do mensalão e, em especial, naquele momento em que o Lula, diante de um ministério perplexo, que o aconselhava a não disputar a reeleição, diante de um PT perplexo, que não acreditava na possibilidade da reeleição, perplexo e tomado pela paralisia decisória, o Lula aí se agigantou, a despeito do gravíssimo problema. Percorreu o país, mobilizou o PT, conseguiu remobilizar bases de apoio e pode-se dizer que num momento de coragem voluntarista conseguiu a reeleição. Só que naquele momento já havia o encilhamento no presidencialismo de coalizão do PT com o PMDBismo. Num primeiro momento, por assim dizer, de maneira algo isolada pela mão de alguns grupos da elite da direção partidária, via José Dirceu, começou a organização da corrupção dentro do governo. A partir da revelação do mensalão, aí você tem uma inflexão radical. É a corrupção que começa a organizar o governo, que nós vamos saber disso quando surge a Operação Lava Jato. Nesse momento, o lulismo começa a se formar como bases sociais que vão se cristalizar em função daquele estado de bem-estar social pós-getuliano que o Lula e o lulismo implantaram, né? Mas também há um momento do bonapartismo do Lula, que ele se impõe ao partido e se impõe dentro do governo. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar como que a situação, a nova geografia política, saída das urnas de 2016, vai impactar tanto no governo Temer quanto nas eleições de 2018. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema eleições municipais, balanço crítico. No primeiro bloco, nós situamos, fazendo um balanço, exatamente das forças que concorreram nas eleições, também mencionamos os vencedores e também os perdedores. Nessa dispersão, seria o momento de nós introduzirmos o voto facultativo, professor? Eu, francamente, tenho muitas dúvidas em relação a isso. Por outro lado, o voto facultativo pode ser uma expressão também de um direito ao máximo de liberdade do cidadão, sem ter essa coação moral, de alguma forma justificável, em favor do voto obrigatório. Sim. Provavelmente nós deveremos caminhar nessa direção, mas eu condicionaria a possibilidade da introdução do voto facultativo a uma reforma política institucional. E em que consistiria essa reforma? Porque se fala tanto, são tantas ideias e nunca se faz praticamente nada, né? Quer dizer, essas eleições também deixaram claro que o presidencialismo
de coalizão está em crise, pela quantidade de partidos, pela quantidade de candidatos e pela própria dispersão eleitoral que nós analisamos no primeiro momento. Esses sintomas são sintomas também do presidencialismo de coalizão, ou não? Sim, a dispersão partidária sob o parlamentarismo de coalizão não tem problema. Resolve-se ali com as desconfianças de ministros, a perda ou a conquista de maioria, e a própria crise realimenta a estabilidade do modelo. No nosso presidencialismo, com essa monumental dispersão e fragmentação, não se pode dizer taxativamente que a fragmentação seja a causa dos males do presidencialismo multipartidário ou de coalizão, com governos de colisão. Tem a ver com a gestão política, com a capacidade coordenadora que o próprio governo tem. Em algum momento, por exemplo, no auge do lulismo, houve uma certa coincidência entre capacidade decisória, não houve vazio decisório, implementação consistente de um conjunto de políticas públicas sociais redistributivas e legitimação social do lulismo, especialmente no segundo governo, junto à sociedade, com repercussões favoráveis no parlamento. Sim. Então você tem aí um momento de grande fragmentação, muito maior a coalizão de apoio do que no tempo do Fernando Henrique Cardoso, onde havia mais estabilidade no plano da coordenação parlamentar, menos custos de coordenação. No lulismo, com mais custos, porém, ao mesmo tempo, você teve essa trindade favorável. Claro. Na medida que o governo se fragiliza, isso repercute imediatamente na própria base. Agora, levando em conta que, nesse momento dessa trindade favorável, hoje nós sabemos, lamentavelmente, via Lava Jato, o preço que isso custou. Claro, claro. E exatamente a base de sustentação no Congresso. Agora, voltando à questão que você falava da reforma política, eu vejo. Eu não sou favorável a uma linha, por assim dizer, de coação contra os partidos, mas eu acho que deveríamos ter uma cláusula de barreira razoável, não radical, porém razoável. Penso que nós deveríamos fazer uma mudança na questão do financiamento de campanha. O cientista político Bruno Vanderlei Reis fez um ensaio muito interessante em que ele coloca um problema que merece reflexão. Qual? Você pode ter aberto a porta ao tentar resolver um problema do financiamento empresarial de favorecer os mais ricos e permitir que o dinheiro clandestino do crime organizado possa, de alguma maneira, corromper pelas bordas o processo eleitoral e a representação. Então, ainda há tempo para que nós repensemos, não para anular a mudança, mas para aperfeiçoar e tentar conter. Eliminar completamente não é possível, mas conter esses riscos de vícios. Aliás, a presença do crime organizado foi pensada na medida em que nessas eleições nós tivemos um nível de violência inusitado comparativamente com os outros pleitos. Seria isso também um indicador, eventualmente, da presença de recursos do crime organizado na política? Indicador de recursos, não, mas indicador de uma capacidade de mobilização ruinosa, infernal, que o crime organizado tem, como uma resposta à transferência de alguns de seus chefes de quadrilha para presídios onde eles ficariam em maior isolamento. O que, ao mesmo tempo, mostra a ineficácia do Estado em face disso. Porque os líderes, os chefes de quadrilha estão todos presos, mas coordenam de uma maneira, entre aspas, empresarialmente muito eficiente, o que gera alguma coisa da ordem de 21 bilhões por ano de receita. E coordenam isso de dentro dos presídios. Perfeito. Além de, digamos, o nosso sistema presidiário está completamente falido. O sistema prisional completamente falido. Não recupera ninguém. Essa base de votos que foram para os partidos mais conservadores, de centro-direita, indica que o Brasil, na verdade, é uma democracia consolidada, na medida em que efetivamente está aparecendo a direita e também a extrema-esquerda com um centro bastante grande? Eu faria uma distinção. Eu não coloco o PSDB no pacote de centro-direita. Sim. O PSDB, eu imagino, seja por convicções, seja por pragmatismo, seja por um cálculo racional de probabilidades, vai herdar completamente o estado de bem-estar social que o lulismo implantou como sendo alguma coisa que pertence agora a uma conquista do povo brasileiro e está permanentemente na agenda da democracia brasileira. Eu não vejo ponto de retorno nisso.
O PSDB, creio que assumirá isso completamente. Isso definitivamente não é uma posição à direita. Definitivamente não é. Agora, por outro lado, sim, também não podemos colocar na conta do que seria mais à direita, isentando a esquerda, qualquer coisa como reforma do Estado ou políticas macroeconômicas de estabilização, como se fosse uma agenda de direita. Sim. Eu penso que tende a ser uma agenda pós-ideológica, não, pós-ideológica de Estado, que a democracia deverá assumir, claro, junto com o estado de bem-estar social que o lulismo nos deixa como uma herança histórica, eu acho que é irrevogável. Irrevogável. Até porque os críticos das políticas de ajuste macroeconômico não conseguem colocar agenda alguma no lugar. A última agenda que nós vimos, a alternativa, foi a volta ao nacional desenvolvimentismo, com a irresponsabilidade fiscal levada ao extremo, em nome de uma política anticíclica que deu no que deu. Perfeito. Que é a origem da crise. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a base de sustentação do governo Temer, como resultado dessas eleições, e também projetar as eleições de 2018. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema eleições municipais, balanço crítico. Ao encerrar o segundo bloco, nós já deixamos no ar o tema deste último bloco, infelizmente, um tema tão interessante e uma entrevista tão pulsante, professor. A vitória das forças mais conservadoras ou de centro significa uma maior sustentação política ao governo Temer, professor? Eu não vejo isso como um automatismo. É claro que o governo Temer vai tentar se apropriar desses resultados com essa leitura. Pode ser também o discurso parlamentar dominante, mas lembremos que poucos dias antes da primeira etapa das eleições, Temer encontrava-se no mesmo patamar de impopularidade da ex-presidente Dilma no seu pior momento. 14%. Então, esse voto não é um voto que legitima o governo Temer em hipótese alguma. Esse voto não tem a ver com nenhuma censura à crítica de que a entrada de Temer na presidência tenha sido um golpe, mas também não é um endosso à tese petista de que é um golpe. Não. Esse voto é um protesto contra a crise econômica, de alguma maneira emoldurado pela indignação em face das revelações da corrupção, sim, que a cada dia você tem revelações piores, como nesta semana estamos sabendo de mais casos, né? Então é esse conjunto, mas não tem a ver com o endosso do governo Temer. Entretanto, como esses resultados eleitorais desmobilizam o PT, lançam as bases petistas num estado de perplexidade e de imobilismo político e sem descortinar uma alternativa, que o mais catastrófico para o PT não foi ter o resultado eleitoral que colheu, foi não ter obtido a eleição, por sinal, de um excelente líder e um excelente prefeito, que talvez tenha sido punido devido aos erros do PT e talvez até, paradoxalmente, pelas virtudes dele como líder e como administrador, que é o Fernando Haddad. Se o Fernando Haddad tivesse sido eleito, ele seria o candidato a presidente da República pelo PT e poderia, por assim dizer, quem sabe liderar a ideia que não saiu do plano das ideias de uma refundação, uma tentativa de superação da crise do PT pelo próprio PT, mas numa perspectiva pós-Lula ou sem o Lula. Isso não se deu. Então o PT está no pior dos mundos nesse momento. Agora, isso não significa validação, legitimação do governo Temer. Até porque, se do ponto de vista econômico, daqui para frente, os primeiros resultados de superação da crise podem começar a aparecer num quadro de estabilidade da coalizão multipartidária no Congresso, que nisso Temer tem sido mais hábil do que todos os presidentes, sim, desde Collor até Lula, ele tem sido mais hábil nesse sentido. Por outro lado, a questão da Lava Jato vai pegar fundo as bases de sustentação de Temer, a começar do presidente do Senado. Do PMDB.
Do PMDB. Sobretudo. A começar do presidente do Senado. A vitória que nós tivemos nessa semana no Congresso Nacional em apoio ao reajuste fiscal, 366 votos, já não indicaria ou sinalizaria um aumento do apoio do Temer pós-eleitoral? Dentro do Congresso Nacional, sim. Você poderia até dizer que ele encontrou uma maneira de fazer a gestão da coalizão com mais eficácia política, com alguma estabilidade, no sentido de estabelecer uma agenda, lembrando que, inclusive, o mesmo ministro da Fazenda que está conduzindo essa busca pela superação da crise econômica era o mesmo protagonista que o Lula, se fosse nomeado ministro, levaria para o Ministério da Fazenda do segundo governo Dilma. Sim. É o mesmo. A agenda seria a mesma? Provavelmente sim, só que com Lula presente. Sim. Lembrando que ele foi presidente do Banco Central no primeiro governo Lula. Claro. Lembrando que o ministro era o Palocci, cuja agenda de estabilidade macroeconômica não foi outra coisa que a continuidade do governo FHC e, mais ainda, toldada pela Carta ao Povo Brasileiro de junho de 2002, que foi um apoio à política de estabilidade macroeconômica, uma defesa da economia de mercado contra o programa do PT, que até hoje está no texto, um programa socialista. Lembrando disso. Então, essas coisas nós precisamos repensar para não trabalharmos com falsas polarizações como se ajuste macroeconômico fosse uma agenda de direita. Por que não uma agenda pós-ideológica e de Estado compatível com a democracia e com o progressismo, inclusive com o Estado do bem-estar social? A questão é, se há uma crítica, qual que é a alternativa? Sim. Não há regime democrático sem um Estado forte, não no sentido... Um Estado regulador. Regulador. Mas não interventor econômico necessariamente. Certamente, né? Já estamos no finalzinho do programa. O que essas eleições sinalizam para 2018? É muito difícil dizer, porque não se vê no horizonte, afora o PMDB, nenhum partido com, por assim dizer, estruturação suficiente para que nós possamos afirmar que será um competidor forte de expressão nacional em 2018. A começar do próprio PSDB. A fragmentação no PSDB está sendo uma ameaça ao PSDB a partir da própria cúpula dos três principais líderes nacionais. Certamente. Não se sabe aonde isso vai chegar. O Alckmin está de malas prontas para o PSB, o Serra de malas prontas para o PMDB e o Aécio talvez nem seja protagonista em 2018. O PMDB com certeza estará lá, se com candidatura própria ou não, mas estará lá com forte protagonismo. Se o PSDB, o PPS, o DEM resolverem fazer o que deveriam fazer, que é se juntarem, para se formar um partido nacional de centro, já que eles são aliados mais do que preferenciais, eles têm sido companheiros de viagem o tempo inteiro, isso já ajudaria a compor um quadro. Agora, a esquerda está complicada, que o PDT é um arranjo desarranjado. Sim. A Marina não diz a que veio. Somente 5 prefeituras e não tem posições em relação aos grandes temas. Então... Perfeito. Nós estamos no finalzinho do programa. Vou te fazer a última pergunta. Olhando, digamos, o Brasil em perspectiva, o país é maior do que suas crises, professor? Isso não tem dúvida. Até porque as crises, de certa maneira, elas são muito educativas, né? A coisa que o Gramsci dizia, toda crise tem um componente de morbidez. De morbidez. Se nós nos entregarmos à morbidez, nós teremos a crise da crise. Mas tem um componente também de esperança. Não a esperança que eu espero, mas a esperança da ação. Da ação. Isso nos convoca a enfrentar a crise e a resolver. Eu acho que a sociedade brasileira é mais forte do que as crises que o mundo da política tem gerado. Que esta crise que nós temos aí agora é uma crise econômica gerada a partir da crise política. E a crise política gerada a partir da pulsão ideológica de uma personalidade muito forte e que resolveu onipotentemente ouvir a si mesma. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença aqui. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão crítica exatamente sobre os resultados eleitorais, sinalizando exatamente esses resultados, a positividade e também a mobilidade da sociedade a despeito da dispersão, no sentido de
voltar a superar a crise econômica e apostar no crescimento do país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Parabéns.